Juízes, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 1 até o 8. Juízes 7, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque agora podemos meditar mais uma vez. Nos abençoa, Senhor. Esteja conosco nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, dos refrões de Deus na Sua palavra, uma das coisas que é a marca de Deus no seu evangelho é escolher pessoas que, visivelmente, dentro da estatística humana, elas não seriam capazes de executar tais tarefas. O tamanho e a importância da tarefa que Deus coloca sobre essas pessoas. São pessoas que, no padrão do mundo, elas não se encaixam. São pessoas que, se você pudesse apostar, e eu, se pudesse apostar, nós não apostaríamos nessa pessoa. Nós olharíamos para o estereótipo ali, talvez, e dizia, não, essa pessoa não nasceu para esse tipo de tarefa. A história de Gideão e os 300, como professor de história, me lembra de outra história de um homem em 300. É a história de Leônidas e os 300 espartanos. Só que a história de Leônidas termina com um final bem triste, trágico. Leônidas, ele cai numa emboscada, numa armadilha de Xerxes. E aqui não. Aqui o final é feliz. Por quê? Porque o comandante desse exército não é um mero homem. O comandante desse exército é o Senhor nosso Deus.
Só para a gente entender o contexto, na história de Leônidas, ele reúne 300 homens que eram rebeldes ali em Esparta, porque eles estavam participando de um ritual religioso, e nessas épocas, que duravam meses, não podia sair para a guerra. Só que Xerxes estava apertando ali Esparta e queria matar Leônidas. Ele não vai apenas com 300 homens lutar contra os persas, ele reúne mais 6.700 de outros vilarejos ali, ao todo de 7.000 homens. Só que quando eles veem o tamanho do exército persa, eles desistem, todos eles. É a mesma coisa que o Senhor pergunta, olha, quem quiser ir para casa pode ir. Leônidas fez a mesma coisa com aqueles 7.000. E todos foram para casa. Não sobrou nem os 300 espartanos. Todos foram. Mas só que quando Leônidas chegou em Esparta, os oráculos, que eram os porta-vozes dos deuses, o líder dos oráculos, ele foi subornado por Xerxes. Ele estava recebendo dinheiro de Xerxes. E o líder do oráculo disse assim, vá com quantos homens você for, que você vai vencer. Os deuses estão dizendo que você vai vencer. Vá por essa direção, por essa direção. E eles foram e obedeceram exatamente o que o oráculo falou. Ele reuniu novamente os 300 homens. Alguns outros homens foram com ele. No meio dessa trajetória, ele foi traído por um soldado espartano também, que deu uma trajetória exatamente onde era uma emboscada. E todos eles morreram nas mãos do exército persa, do exército de Xerxes. Hoje, o texto, meus irmãos, não fala sobre derrota. O texto fala sobre vitória. E entenda, o que o texto mais foca aqui é o seguinte: a vitória está no reconhecimento da fraqueza. Esse é o ponto aqui de Juízes 7. A grande vitória está no reconhecimento da fraqueza. E Deus vai pôr Gideão à prova. Gideão pôs Deus à prova 3 vezes no capítulo 6. Chegou a vez de Deus fazer a mesma coisa com Gideão. Só que agora no meio, literalmente no meio de uma guerra. Porque, veja, ainda que ele reuniu aqui, né, o início do texto está dizendo que ele tinha 32.000 homens no começo. Ainda assim, os midianitas, eles eram muitos. Humanamente falando, ainda assim era muito difícil. Só que Deus ele vai tornar o difícil impossível. Estatisticamente falando, humanamente falando, o difícil aqui vai se tornar impossível. Deus ele tem um apreço pelos menores. O que a sociedade chama de menor, o que a sociedade chama de fraco, o que a sociedade chama de pequeno, ele tem um apreço. É só você olhar as várias narrativas da Bíblia. Olhe a história de José, filho mais novo de Jacó. Quando é traído, é o mais fraco ali da família. É o mais novo, é o mais ingênuo. Seus irmãos, mais velhos, fortes, robustos. Quem é escolhido? José. Quem vai salvar o povo de Israel? José. Davi, o menor dos seus irmãos. Se você fosse apostar ali, se você fosse escolher alguém ali para ir para a guerra, ou que seria o próximo rei de Israel, não seria o baixinho, ruivo que cuida das ovelhas? Que ficava lá atrás, que o pai dele nem lembrou de primeira dele. Pense na história de Saul. É interessante em 1 Samuel 15, quando Saul perde o seu reinado, olha a fala de Deus para Saul. 1 Samuel 15, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Você era pequeno. A sua própria avaliação, Saul, você se achava pequeno. Não era ninguém que dizia não, você se achava. E olha onde eu te coloquei. Para você me desobedecer dessa forma, por causa disso você vai perder esse reinado. Mas foi eu que coloquei nessa posição. Ou seja, o Senhor está lembrando. Ele quer dizer, olha, você, nós, todos nós somos completamente dependentes do Senhor.
Não temos força, não temos capacidade de resolver nada. Muitas vezes Deus vai fazer isso de forma dolorosa, porque a gente não aprende. Então ele mostra isso para a gente a duras penas. Outras vezes ele faz de forma mais branda. Tem gente que precisa de muito para aprender. Tem gente que com a advertência para. Uma pessoa que ela sabe ouvir as críticas e sabe usar isso ao seu favor, para a glória de Deus, digamos assim. Mas tem vezes que a pessoa é branda e compreensível e aí vem de uma forma dura. Deus pode fazer isso também nas nossas vidas. Por quê? Porque fraqueza, porque humilhação, porque limitação faz parte da nossa santificação. Porque é na fraqueza que nós entendemos que somos dependentes do Senhor. A gente pode ser fraco em várias áreas da nossa vida. Tem áreas que somos mais entendedores, tem outras que não temos tanto conhecimento. Uma pessoa pode ser fraco numa área financeira, digamos assim. Esse talvez seja o espinho da carne dela. Tem limitações ali, ou perseguições até no seu trabalho. É uma pessoa limitada na criação de filhos, porque não teve isso de berço, e é uma pessoa que ela precisa reaprender ali, e aprender tanta coisa, ou no trato com o casamento, seja alguma limitação física, nasceu com alguma comorbidade, vai ter que lidar com isso, vai ter que aprender com isso. E aos poucos, a gente vai entendendo, irmãos, que o Senhor, nesses momentos, nos momentos de bonança e nos momentos de fraqueza, é Ele quem nos sustenta. Isso faz parte da santificação. O plano é dele aqui, a obra é dele aqui, é Ele que executa e faz o povo chegar na vitória. Sendo assim, o contrário também é verdade. O ímpio, uma das grandes características do ímpio é ser autossuficiente. É ele achar que ele conquistou pelo trabalho dele, pela obra dele e pelo esforço dele. Foi tudo ele que conquistou. Você vê muitos depoimentos de pessoas aí, eu vim de baixo, mas eu tomei essa atitude, e eu fiz assim, e eu cheguei porque... Muitas vezes é assim, ele pode, por uma falsa humildade, chegar e dizer assim, não, mas Deus me ajudou, mas no fundo, no coração dele, é tudo ele. Ele é o centro da vida dele. Qual é a lógica de uma propaganda, irmãos? Pense numa propaganda, não é? A lógica da propaganda para você vender o produto é mostrar ao cliente que ele precisa desse produto. Que esse produto é fundamental para a vida dele. É assim que funciona uma propaganda. Não, você precisa disso aqui. Você tem esse celular, mas o novo celular tem isso, isso e isso que o seu antigo não tem. Você precisa trocar. Sendo uma venda justa, sendo uma propaganda que não seja enganosa, não há pecado nisso. Não mostrar que a pessoa ela tem que comprar, mas que você tem a opção de comprar. Você tem um serviço que ele é de qualidade e você vai vendê-lo. E você vai mostrar o quanto aquilo ali é importante. Isso é pecado? Não. Vender de forma justa e honesta não é pecado. Mas entenda, isso não é o evangelho. Evangelho não é uma propaganda que você faz. Por quê? Porque o evangelho não visa o nosso benefício, mas visa a glória de Deus. É claro que a consequência de glorificarmos a Deus, nós vamos ser beneficiados de diversas formas. Mas o foco do evangelho não é beneficiar a gente. O foco do evangelho é nos ensinar a glorificar a Deus. As pessoas querem muitas vezes tratar o evangelho como uma propaganda e aí tira a humilhação, tira a fraqueza, tira os momentos de aperto, tira a tribulação. Só coloca prosperidade, só coloca riqueza. Por que Deus iria querer que você sofresse? É claro que Ele quer muitas horas que você sofra. Por quê? Porque você vai aprender no sofrimento. É claro que muitas vezes Ele mesmo vai lhe humilhar. Por quê? Porque você vai crescer com essa humilhação. Esse é o nosso Deus. Após a queda, nós não temos mais a força de obedecer.
Nós carecemos da misericórdia do próprio Deus para obedecer o próprio Deus. Nós dependemos. Não existe um indivíduo que não dependa unicamente da graça de Deus para isso. E é interessante porque quando a gente vai para o texto, eu li até o versículo 8, mas veja, a guerra só começa no versículo 16. A guerra em si só começa no versículo 16. E o que são os 15 primeiros versículos de um capítulo de 25 versículos? É a preparação para a guerra. Tem mais da preparação para a guerra do que da guerra em si. E é uma preparação teológica para a guerra. Temos uma preparação aqui teológica para as coisas que vão acontecer. E como eu disse, Gideão é o homem dos sinais. É aquela prudência talvez exagerada. Às vezes é muito difícil entender o tom da história de Gideão, porque ele não é uma pessoa que confia 100%, porque ele só vive pedindo sinais, mas também ele não é uma pessoa que é incrédulo, porque ele obedece ao Senhor. Só no capítulo 6 nós temos 3 sinais que ele pede. Ele pede um no versículo 17, da primeira vez que ele se encontra com Deus, e ele pede 2 sinais, e a iniciativa é dele, ele vai pedir, e Deus vai fazer de bom grado. Porque Deus está trabalhando na vida de Gideão. Ele pede 2 no final do capítulo. Ele derruba o altar de Baal à noite. A gente falou sobre a prudência de Gideão. Mas a gente vê que Gideão, ele é um rapaz que começa sempre as coisas com o pé atrás. E o que é que vai acontecer no capítulo 7, irmãos? Vai acontecer o contrário aqui. O Senhor está começando a tratar essa prudência exagerada de Gideão. Ele não é um incrédulo, mas também ele não é aquele exemplo de fé inabalável, pelo menos no começo aqui da sua trajetória. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Deus agora vai usar uma guerra para acabar, e a situação que Deus vai criar nessa guerra aqui vai acabar com toda a garantia e prudência humana que Gideão venha a ter aqui. Porque Deus, ele começa fazendo o contrário do capítulo 6. Enquanto no capítulo anterior, Deus saciou todo o temor de Gideão, dando-lhe sinais aqui, garantias, e Deus vai fazer isso de novo, por iniciativa dele no capítulo 6, no capítulo 7. Ele começa o capítulo 7 aqui, tirando qualquer garantia plausível de se ganhar uma guerra. Qual é a garantia básica de se ganhar uma guerra? Você ter um número razoável de soldados. Garantia humana que eu estou falando. A primeira coisa, você vai para uma guerra, a primeira coisa que você quer saber é quantos tem do nosso lado e quantos tem do lado oposto. Para você fazer um cálculo. E aí você tem uma noção se dá para ganhar ou não. Ah, não, uma guerra aqui que, entenda, não tem armamentos nucleares, nós não temos armas automáticas, é espada e escudo, e flecha, né? É o que a gente tem. Então, quantos tem de lá? Olha, lá tem muito, mas nós somos 32 mil. Olha, tudo bem, se lá tiver 100 mil, eu tenho que matar 3, uns tem que matar 3, outros tem que matar 4, né? Então, no máximo aí, você vai começando a raciocinar. O exército aqui, Deus vai dizer, né? Eles eram como gafanhotos. Mas mesmo assim, 32 mil é um número razoável. Eles ainda não eram maioria, mas dá para se pensar numa estratégia com 32 mil. Ao contrário de Leônidas de Esparta, que foi totalmente humilhado, era uma armadilha onde tinha muitos que estavam esperando para matar ele. Mas Gideão não está se confiando aqui em oráculos corruptos. O general aqui, e que dá confiança a Gideão, é Deus. E Deus vai dizer o motivo que ele vai... Por que ele está reduzindo esse exército? Esse, na verdade, é o centro do texto. Versículo 2, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Israel poderia se gloriar contra mim.
Entenda, isso é uma lógica. Todos que se gloriam contra Deus. Se eu me gloriar em qualquer coisa, eu estou pecando contra Deus. Por quê? Porque todo o mérito das minhas vitórias é de Deus. E o Senhor sabe como trabalhar conosco, irmãos. Ele sabe o que a gente precisa. Às vezes ele dá o que a gente quer. Ele sempre dá o que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa é o que a gente quer. Aí ele deu. Tudo bem. Às vezes ele não dá. E às vezes ele dá e ele tira. E se ele tira, é também para a gente crescer. Existe uma tendência, e Deus sabe disso, por isso que ele está trabalhando assim com Gideão e com esse exército aqui, que posteriormente irá voltar para lutar. Mas nessa primeira batalha, não. Eles vão ser impedidos de lutar. 31.700 vão ser impedidos de lutar. E por que isso? Por causa da forte tendência do nosso coração em atribuir a glória, em não atribuir a glória ao Senhor. E a graça de Deus está em constantemente nos lembrar para o nosso bem e para o nosso livramento que a glória é sempre dele. Observe o versículo 1. Então Jerubaal, isto é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. É interessante porque ele está dizendo, olha, os midianitas estão no vale, eles estão abaixo, e o povo está no monte. Eles estão no monte literal agora, mas eles estão se aproximando, e o exército de Gideão vai ficar acima e eles vão ficar abaixo. Isso era estratégico. Versículo 3. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Depois disso, a gente sabe, 22 mil foram embora. Gideão olha para eles e diz assim, olha, quem estiver com medo e quem quiser, não vai acontecer nada, vocês foram convocados para a guerra, mas não vai acontecer nada, pode ir para casa, não precisa lutar. De 32 mil, 22 mil fizeram isso. Por quê? Porque quem tem medo contamina quem não tem. Esse é o propósito aqui. Deus disse assim, eu não quero ninguém com medo nesse exército. É muito interessante porque existe um jogo de palavras com esse nome Arode, a fonte aqui que eles vão beber, e eles estão aqui perto dessa fonte, desse rio, digamos assim, desse rio Arode. Arode, no hebraico, ele se parece muito com a palavra tremer. Basicamente, eles têm a mesma conotação, tremer, temor. Parece um monte Temor, só que aqui é um nome pessoal, que é o nome de um rio. Na gramática, isso é chamado de homônimo. Né? Acento e acento com C e acento com SS. São homônimos. Quando você vai no concurso de soletrando, você tem que pedir a aplicação numa frase, porque você não sabe se o acento é um sinal gráfico ou se o acento é uma cadeira. Acento com C é um sinal gráfico, pelo que eu me lembro. Né? E acento com SS é uma cadeira. Aqui é a mesma coisa. É como se eles estivessem no Monte Temor, no Monte Tremor. E é irônico aqui, porque Deus está falando de medo. Aqui perto do Monte do Medo, do Rio do Medo, na fonte do medo, na fonte do temor. Quem está com medo pode ir para casa. Pode ir para casa. Versículo, veja como Deus vai trabalhar esse temor, esse medo, esse receio é uma característica do próprio Gideão. É uma característica do próprio líder deles. Preste atenção, veja o versículo 10, né? Versículo 10 do capítulo 7 do nosso capítulo vai dizer assim, se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante pura. Olha, se você estiver com algum temor ainda, agora nesse sinal, Deus vai tomar a iniciativa desse sinal. Se por acaso, Gideão, você estiver com medo, se você ainda teme, então faz isso aqui. Ou seja, o Senhor sempre está assegurando a Gideão que Deus é com ele, que ele está no controle.
Se você ainda teme, eu tenho uma garantia para você. E o que é que Gideão faz? Gideão faz exatamente o que Deus está dizendo, porque ele ainda teme. Deus dá uma opção aqui. Se você ainda teme, eu tenho outro sinal para você, para ficar garantia mesmo que você vai ganhar. Se você ainda teme, se você quiser, você desce lá que eu tenho uma revelação para você. Aí Gideão faz. Porque Gideão, de fato, ainda teme. Deus conhece o nosso coração. É interessante porque quando Gideão para de temer, ele vai virar um homem muito corajoso. A gente vai ver isso da metade do 7 para o capítulo 8. O problema é que quando Gideão vira um homem muito corajoso, aflora um lado mais perigoso ainda da vida dele, que é o lado da ira. E Gideão ele vai passar a ser um homem muito irado. E isso vai ser um problema posteriormente. Mas isso é coisa para o capítulo 8. Agora nós temos a segunda prova. 10.000 estão lá. Versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele a quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, este você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Os que se ajoelharam para beber no rio Temor, no rio Tremer, foram tirados. E os que pegaram a água e levaram à boca, eles puderam permanecer. No final, apenas 300 com Gideão. Existem várias aplicações, apenas uma interpretação, mas várias aplicações sobre essa seleção que Deus faz. Eu acho muito uma interpretação do Thomas Boston sobre essa passagem. Ele vai dizer assim, abre aspas: esses homens que se ajoelharam e foram para casa, só foram porque o ato de se ajoelhar revelava que eles se curvavam diante daquilo que foi dado por Deus apenas para uma satisfação e necessidade temporária. Eu achei interessante essa aplicação de Boston. E ele continua, abre aspas: todo aquele que se curva e adora as coisas que são dadas por Deus para satisfação temporária não servem para a batalha. E ele aplica para as nossas vidas. Nunca se case com nada do que Deus dá para você por satisfação temporária. Ele ainda diz, porque no dia em que ele pedir de volta, não será um divórcio. Ou seja, nunca se case com a sua casa, nunca se case com o seu emprego, nunca se case com a sua saúde, nunca se case com essa glória momentânea. Se um dia Deus tirar de você, vai haver um verdadeiro divórcio. Olha, dentro desse contexto, o que Paulo vai dizer. Abram comigo, irmãos, 1 Coríntios 7, por favor. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Vinte e nove a 31. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Use as coisas que Deus lhe dá como se não fossem suas, porque na verdade não são. Tudo é de Deus. Ele lhe dá emprestado. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos, em Juízes 7? Ele está humilhando Gideão.
Ele está humilhando o exército de Gideão. Qual é o exército que ganha uma batalha com 300 homens? Qual é o exército que faz isso? Mas é na humilhação que o poder de Deus se revela. Paulo mesmo vai dizer, olha, o teu poder se revela na minha fraqueza. A força de Deus, ela vai se revelar na fraqueza. Para que a glória seja somente do Senhor, é necessário que eles estejam visivelmente e estatisticamente fracos. Percebam isso. Se a gente for na estatística matemática, 300 soldados é menos que 1% do que eles tinham, irmão. Eles tinham 32 mil. Bota umas vírgulas para frente aí. É menos que 1%. 1% daí é 320 mil. Ainda precisava de... 320. Ainda precisava de 20 soldados para chegar a 1% do que eles tinham. É muito pequeno. Mas Deus vai mostrar seu poder nessa humilhação. Perceba, muitas vezes a gente pode olhar e pensar assim, poxa, essa igreja é tão pequena. Nossa família é tão pequena para a nossa vizinhança, para a nossa rua. Você não imagina o que Deus pode fazer com a sua família, no meio da sua vizinhança. Você não imagina o que Deus pode fazer. Você não imagina o que Deus pode fazer com essa igreja? Uma igreja, basicamente, ali, membros, 11 famílias. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer conosco nessa cidade, nesse bairro? A gente não pode diminuir o poder de Deus quando o número de pessoas é menor do que a estatística que, humanamente falando, as pessoas estabeleceram. Deus precisa nos humilhar, por quê? Porque Ele é um Deus sádico e Ele é um Deus que Ele nos criou só para ficar nos humilhando. Não, irmãos, é por causa do pecado. É porque o pecado faz a gente pegar tudo que a gente faz e atribuir a glória para a gente mesmo. Deus está dizendo, eu não vou deixar esse povo ganhar com 32 mil soldados, porque a natureza caída deles vai fazer eles clamarem e exaltarem as obras dele, as espadas dele. O negócio é tão sério que nem com espada eles ganham. Vocês não vão usar nem espadas para ganhar. E Deus poderia dar a vitória a eles com 32 mil, com 100 mil, com 200 mil, com 300. Mas Deus sabia, olha, com 300 não vai ter jeito. Os inimigos deles, Gideão, e eles mesmos, os que foram para casa, eles vão olhar e vai dizer assim, não tem como não ter sido Deus. Deus usa a humilhação de saber que Gideão ele vai lutar aqui com 300, contra milhares, para justamente dessa humilhação vir a força. E percebam a segunda parte dessa história. A partir do versículo 9, vai dizer assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que este caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendido no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita.
Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer quando eu chegar às imediações do arraial. Assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e todo o Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bara. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão do outro lado do Jordão. Entendam o que Deus fez aqui, irmãos. Desses 300, Gideão ainda divide em 3 guarnições de 100. Nem espadas eles tinham nas mãos. A Escritura está dizendo: numa mão ele tinha tocha e na outra mão ele tinha a trombeta. E quando eles ouviram os sons das 300 trombetas, Gideão fica no meio, um de um lado, o outro do outro. Quando vocês ouvirem eu tocando as trombetas, vocês tocam também. Ao mesmo tempo, esses midianitas, eles entraram em pânico no meio do escuro, no meio do acampamento, medo, pânico. Eles pegaram as espadas e começaram a matar uns aos outros. Foi assim que Deus fez. E dessa vez, Gideão nem pede o sinal. Deus mesmo toma a iniciativa. Porque Deus, ele sonda os corações. O problema não era com o exército propriamente dito. O problema era com a questão pessoal com Gideão. Ele precisava encorajar o juiz pessoalmente. E Deus é misericordioso. Se você está com medo, desça no vale antes dessa guerra aqui. Já em 2 capítulos a gente tem 4 sinais que Deus dá a ele. E Deus é assim conosco. Ele trabalha no nosso medo. Ele está pronto para dizer sempre para as nossas vidas que Ele é conosco. E é interessante a forma como Deus vai revelar a Gideão aqui. Ele faz 2 ímpios encorajarem Gideão. Através de uma revelação que ele vai dar no sonho de um ímpio, e o outro ímpio, numa conversa, vai revelar esse sonho. É assim que Deus faz. Deus confirma a vitória a Gideão da boca de 2 ímpios. E o sonho era, olha, um pão enorme, ele vinha rolando de cima do vale e acabava com todo o nosso acampamento. Um pão de cevada. Ele fazia isso. Um sonhou e o outro interpretou. Isso não pode ser outra coisa, a não ser a espada de Gideão. A não ser Gideão. Versículo 14.
Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo o arraial. É a interpretação do sonho. O que é que tem a ver um pão? Por que um pão? Né? Um pão de cevada. É interessante. Israel não era nem a terra da cevada. Israel era a terra do trigo. O pão de trigo vale muito mais do que o pão de cevada. A cevada é um grão desprezado. Mas esse é o significado do sonho. Deus ele vai usar o básico. Deus ele vai usar o desprezado para cercar e vencer aquele exército. O ímpio, ele deduz aqui, ele vai dizer, ele sair pelo medo, é exatamente isso. É a espada de Gideão, é a destruição que Gideão está trazendo aqui. E imediatamente Gideão está encorajado. E antes de lutar, o que é que ele vai fazer? Versículo 15, ele vai adorar o Senhor. Ele vai prestar cultos ao Senhor. Ele está fortalecido. Ele está pronto para a guerra. Gideão adora ao Senhor. Quantas vezes Deus faz isso, irmãos? Como ele fez aqui com esses dois midianitas. Ele usou esses dois midianitas, esses ímpios, para abençoar Gideão. Quantas vezes Deus faz isso? Usa ímpios dentro dos seus planos. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Ele chama Ciro de meu pastor. Ciro nem conhecia a Deus, não adorava a Deus, um Deus politeísta. Ciro, meu pastor. Ele vai usar Xerxes, esposo de Esther, para cumprir uma promessa que ele prometeu a Moisés. Destruir completamente os amalequitas. E naquela descendência de Amã, com o decreto de um rei pagão, um rei louco, um rei turbulento como Xerxes. Xerxes era tão ímpio que ele era louco. Pela forma como ele agia. E ele vai cumprir o que Deus prometeu a Moisés. É o decreto dele que vai cumprir isso. Deus conhece o medo dos seus servos, irmãos. Ele conhece o medo que pode atormentar o nosso coração. Ele sabe que nós somos pó, como o salmista vai dizer. Salmo 23. Tu sabes que nós somos pó. E Deus está dizendo que é forte para nós que somos fracos e limitados. Porque Deus é forte, Ele faz conosco o quê? Que somos fracos, que somos limitados, que não estamos vendo o todo da nossa história. Ele faz chacota de nós, será que é isso? Ele diz, como você é limitado, como você não enxerga, eu sei de tudo. Não, ele usa o seu poder e a nossa limitação para nos confortar. Ele está, a Bíblia fala, com os ouvidos inclinados para nos ouvir o nosso clamor. Embora ele já saiba de tudo o que vai acontecer, ele já tenha decretado tudo, se ele está inclinado os ouvidos é porque ele está atento ao que nós estamos clamando. E ele nos conforta, e ele nos dá esperança. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais analisar mais a fundo o que é ser um servo de Deus. Será que ser servo de Deus é aquele que não chora? Ser servo de Deus é aquele que não tem medo, é aquele que tem sempre uma resposta para tudo, que é sempre confiante, cheio de si, glamuroso, contando suas vitórias para as pessoas? Não, irmãos. Nós somos os fracos da história. E é Deus que nos fortalece. Nós somos pó. O protagonista é Deus. O líder aqui, o general é Cristo. Você pode até se sentir só, muitas vezes. Você pode até se sentir, você pode até achar que está só. Tem uma situação na sua vida e você acha que foi abandonado, mas o fato de você sentir e achar que está só não é que seja verdade. Porque de fato não é verdade. Deus sempre está com você. Sempre está com a igreja. Deus sempre está no controle de tudo. Nada sai do plano dele, do decreto dele. Ele não perde a rédea com nada. Tenha essa certeza. Deus não lhe abandona nunca. Todo sofrimento, ele tem um propósito e ele é calculado, ele está na agenda de Deus. Se você está sofrendo, meu irmão, se você está passando por uma angústia, uma coisa eu já posso cravar.
que isso aí vai ser necessário para você. Pode ter outras coisas específicas que Deus está trabalhando na sua vida, de forma pessoal, no seu coração, como Ele está fazendo aqui com Gideão. Mas uma coisa eu posso cravar: alguém, um dia, um irmão em Cristo seu, vai passar pela mesma coisa que você está passando. E eu não vou poder ajudar ele como você, porque eu não passei por isso, eu não estou sentindo o que ele está sentindo. Você sentiu já o que ele está sentindo, exatamente. Eu posso ajudar com a palavra bíblica, eu posso aconselhar, mas você sabe exatamente o que ele sentiu. Você vai ser muito útil para esse irmão, para essa irmã, quando ele passar pelo que você sentiu. E você vai ser um instrumento de Deus na vida dele. Olha o que é que o Novo Testamento fala de Gideão, irmãos. Abra aí, por favor, em Hebreus. Hebreus, ele está falando aqui do rol dos homens de fé, dos heróis da fé, digamos assim. Hebreus 11, versículo 30, por favor. Abra comigo. Do 30 ao 34. Ele vai dizer assim, pela fé, versículo 30, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, olha o 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, esse é Gideão, da fraqueza tiraram força, esse é Gideão, fizeram-se poderosos na guerra, esse é Gideão, puseram em fugas exércitos estrangeiros, esse também é Gideão. É interessante a forma como eles vão usar aqui elementos para essa guerra, essa batalha. Eles não vão nem lutar aqui de primeira. Eles só vão lutar para avançar com o exército. Mas essa batalha, eles vão usar elementos não militares. O que é que eles usam? Eles usam, versículo 16, né? Aqui voltando para a nossa passagem. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro dele. Não são elementos de guerra, são elementos de festa. Cântaro para você armazenar ali alguma coisa, né? Tochas para você iluminar essa festa e trombetas para você trazer algum som ali. São elementos de festa. E esse é o padrão de Deus, essa é a marca de Deus. Ele usa as coisas loucas para confundir as que acham que são sábias. São sábias dentro do padrão do mundo. É isso que Paulo está dizendo. O padrão do mundo é um, e o de Deus é totalmente diferente. E ele faz exatamente isso, veja. As coisas loucas é para deixar o ímpio confuso. E aqui a confusão vai ser tão grande que vai gerar medo, e um vai matar o outro. Os cântaros era para fazer quebrado, para ser quebrado, para fazer barulho. As tochas para iluminarem. E a trombeta é para sinalizar que eles estavam indo para criar medo. Olha, quando vocês ouvirem a primeira guarnição comigo tocando, vocês vão tocar também. A gente vai tocar juntos. Esse barulho vai gerar medo. Não são elementos para uma batalha humana. São elementos para uma batalha espiritual. Um comentarista vai dizer, é o barulho de Deus que fala mais alto. É a tocha de Deus que traz luz à escuridão. São as trombetas de Deus que anuncia que a vitória chegou. Tanto é que em Apocalipse, a vinda de Cristo é anunciada através de 7 trombetas. E cada trombeta tem a sua finalidade. É o anúncio que o rei e a vitória chegou. Gideão era cheio de dúvidas, mas era obediente. E Deus lhe deu a vitória. A Bíblia fala ainda que reis poderosos estavam ali. E quando ele vê esse barulho e um exército matando o outro, eles começam a fugir. Versículo 25 nos mostra o fim deles.
E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb. Mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Isto é, eles não tiveram tempo de sair nem do canto deles. É como se eles tivessem recuado e ido, e eles foram agora para um local onde eles achavam seguro. Aqui eu estou seguro, porque eu estou aqui, ó, no lagar, no meu lagar, no lagar de Zeeb, no rochedo de Oreb. Deus deixou eles irem no local onde eles depositavam a sua confiança para matar eles ali, no local onde eles depositam a confiança. Não é assim com o ímpio? O ímpio diz, a minha confiança é aqui. Aí no local da confiança, Deus vai lá e corta a cabeça dele. O salvo, ele tira qualquer possibilidade da gente se confiar em alguma coisa aqui. Ele tira a nossa estrutura para a gente entender. E é assim, por causa do pecado, que nós vamos entender que ele é o único que nós devemos depositar a nossa confiança. Para o crente, ele tira qualquer possibilidade de confiança. Para o ímpio, ele dá a falsa confiança. E mata os príncipes no local da confiança. Da falsa confiança. Esse é o paralelo aqui. Por que as 5 solas? E eu vou concluindo aqui. Por quê? Porque somente a fé, somente a graça, somente a Deus, a glória. Por que esse somente? Porque se não for somente Ele, a graça e a glória não serão somente dele. Como é fácil, irmão? Como é fácil nós atribuirmos as vitórias e as conquistas das nossas vidas a nós mesmos. Por isso, angústia. Por isso, luta. Por isso, guerra. Para Deus revelar o seu poder na nossa fraqueza. Com isso, ele está fazendo 22 mil soldados que saíram primeiro darem glórias a Deus, quando souberam da notícia, que Gideão com 300 venceu os midianitas. Com isso, ele faz 9.700 que tiveram que sair, porque agora na segunda Gideão diz, olha, vocês não podem mais lutar, vocês não passaram aqui no teste do rio do medo, vocês não podem mais lutar. Com isso, ele faz Gideão render glórias a Deus, e ele faz os 300 render glórias a Deus. E no fim, Deus é glorificado. No fim, só lhe deu glória. E o que aprender com Gideão e seus soldados, irmãos? Nada. Eles não têm nada para nos ensinar. Quem nos ensina é Deus. Quem ensina a Gideão e aos soldados é Deus. Não ignore as suas dúvidas, não ignore o seu medo, a sua fraqueza e o seu temor. Mas, por outro lado, não torne a sua fraqueza, o seu temor, em ídolo. Considere o seu problema, mas considere mais quem é poderoso para resolver. Esse é o maior ponto aqui. Essa igreja aqui, irmãos, é uma igreja de Deus. Esse povo é dele. Ele nos sustenta. Ele sustenta a sua família. Ele nos mantém. Você é o homem, você administra a casa, você é a mulher, você é auxiliadora. Vá, cumpra o seu mandato. Mas entenda, quem dá a sua saúde é Deus. Quem mantém você no seu emprego é Deus. Que na hora de abrir as portas para você, quem abre é Deus. Quem lhe dá ânimo, força, capacidade intelectual, capacidade de falar, como se comportar, o que falar, tudo vem dele. E a glória é somente dele. Eu jamais posso pensar, olha como eu sou um pai que trago meus filhos para a igreja e como eu faço isso, como eu faço aquilo. É fácil atribuir a glória para mim. Olha a minha casa, como ela é disciplinada, que sorte eu tenho. Se não fosse eu na minha família, o que seria da minha família? Se não fosse eu nessa igreja, o que seria dessa igreja? Se não fosse eu nessa empresa, o que seria dessa empresa? Imediatamente a gente está tirando a glória de Deus. Como é fácil nós agirmos assim? Isso me lembra muito na história de Paulo. Nós vamos ver isso até em 2 Coríntios 12. Estamos próximos desse texto. Entenda, pare um pouco para pensar na história de Paulo. Deus não humilhou Paulo só em Damasco. No caminho de Damasco, quando ele cegou Paulo, Deus vai humilhar Paulo em toda a caminhada com ele. Temos vários, de diversas formas, naufrágio, picada de cobra, açoite, preso.
esmurrado, um espinho na carne, que a gente vai ver em 2 Coríntios, que Paulo vai declarar que isso aqui para mim é como um esbofetear de um mensageiro de Satanás. É assim que Paulo descreve o espinho na carne, e Deus diz assim, isso mesmo. Sabe para que isso? É para lhe humilhar, para que você saiba que o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. Então, irmãos, como somos privilegiados? Porque no momento de bonança somos do Senhor. E no momento de tribulação, adivinha, também somos do Senhor. Esse é um grande privilégio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu evangelho, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, ao longo desta semana. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção. Faz essa palavra, a palavra que foi pregada pela manhã, a escola dominical, tudo isso que nós nos esmeramos para ensinar aos irmãos, os estudos da quarta, as devocionais dos irmãos, elas serem lembradas na nossa vida prática. Temos capacidade para isso, não por causa da nossa força, mas por causa da iluminação do teu Espírito. Nos abençoa nesta noite, nos capacita. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.